O tema de hoje é para responder aquela pergunta que esses dias eu estava conversando com uma paciente e ela começou terapia, ninguém da família dela fazia. É uma família que veio da zona rural e ela morou muito tempo em São Paulo e saiu de um casamento e aí decidiu vir para terapia. E aí ela estava me contando que ela estava conversando com uma das irmãs dela e a irmã dela falou assim: "Ah, mas é besteira você fazer terapia. Para que isso? Não precisa." E essa pergunta e essa coisa que as pessoas falam é muito comum. Quem não conhece, não usufrui dos benefícios da terapia, acha que é pagar para conversar. Então, eu pensei em matar dois coelhos com uma cajadada só. Que um pouco é para falar o que um psicólogo faz. E aí eu criei um personagem que veio das vozes da minha cabeça. Então não é baseado em ninguém. Inclusive foi o ChatGPT que criou para mim. E também falar sobre esse tema que tem aparecido muito, que é aquela coisa de sempre querer agradar, sempre querer mostrar para alguém e passar por cima de si próprio. Então vai ser mais ou menos isso que a gente vai conversar. Geralmente, eu sempre começo fazendo um link das palestras anteriores que estão no YouTube, só a última que não, mas vai. Gente, é muito trabalhoso postar no YouTube. Achei que era mais simples, então estou no processo. E aí, ao longo dessa palestra, eu vou falando os outros temas, que aí fica um link com cada uma dessas, porque a proposta é que seja uma continuidade e um tema vá complementando o outro. Então, assim, primeiro, por que esse tema? Queria dizer para vocês que a psicologia no Brasil, ela foi regularizada enquanto profissão em agosto de 1962. Não precisa levantar a mão, mas tem alguém aí que já nasceu antes disso? Não sei, não? Que bom. Que bom. Então, assim, tem praticamente 63 anos, é muito pouco tempo. Antes disso, a psicologia não era considerada uma profissão. E mais ainda, o primeiro laboratório de psicologia experimental, que aconteceu lá na Alemanha com um cara que chama Wundt, começou em 1879. Muito pouco tempo. Praticamente 150 anos que a gente está aqui. Então, é esperado que as pessoas não conheçam e não saibam o que é terapia. Então, aqui estamos para mostrar o que é. Outra informação. O primeiro psicotrópico, então a primeira medicação que atua no sistema nervoso, surgiu em 1952. Que também tem muito pouco tempo, porque antes uma pessoa, por exemplo, que tinha um transtorno de esquizofrenia, ela seguiu o curso natural da doença. Ela não era pessoa que tinha algum prognóstico positivo, então não tinha nenhuma medicação que pudesse auxiliá-la na vida. Ela seguia o curso negativo, vamos falar assim, da doença. Ou seja, psicologia está muito recente, é uma coisa muito nova que é esperado que as pessoas não conheçam. Então agora, eu espero que depois que vocês assistiram, se alguém chegar para vocês e falar, mas terapia é perda de tempo, é gastar dinheiro à toa. Aí vocês me ajudam, tá? A falar que não, terapia é legal, é bom e faz bem. Mas enfim, e uma outra coisa também, é que já escutei muitas vezes as pessoas falando: "Ah, mas que isso, eu não preciso fazer terapia, é só desabafar com um amigo." Não tem aquela coisa de psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco? E tem uma diferença, porque assim, o psicólogo, ele tem uma visão mais técnica. E técnica significa que tem compreensão de algumas coisas que quem está do senso comum não tem. Então, por exemplo, se tiver alguém aqui que é arquiteto, vai olhar para essa viga aqui e vai pensar: "Nossa, mas precisou ser tal tamanho, com tal angulação, com isso." Gente, isso nunca ia passar na minha cabeça. É só uma parede que está em pé e ponto, acabou. Não vai cair em cima de mim, tá tudo certo. Resolveu o meu problema. Cada profissão, ela traz um olhar que outras profissões não têm. Então, eu tenho uma paciente que ela é oncologista. E aí eu brinco com ela: "Tá bom, se você está andando na praia e um dia você vai lá e vê uma pessoa que está com como se fosse uma coisa grande aqui, sabe? Sei lá, mancha, um caroço aqui. Ela vai ter um olhar que eu não vou ter. Agora, se eu estou na praia e observo uma dinâmica de relação, querendo ou não, a gente percebe, não é de propósito.
Então, a visão que o psicólogo tem da realidade, ela tende a ser um pouco mais técnica. E não, a gente não fica analisando todo mundo quando está olhando e vendo quando a gente não está trabalhando. Isso não acontece, fiquem em paz. Não fico analisando, não sou só trabalho. Mas acaba que tem coisa que a gente vai percebendo. Então, para isso, eu decidi, né, que essa personagem, que é a nossa querida Joana. E a Joana, eu não achei que ela parece com ninguém, mas foi o ChatGPT que criou. Eu coloquei as descrições e ele criou para mim. E aí vou apresentar a Joana para vocês. A Joana vai ser a nossa personagem, que a gente vai fazer um estudo de caso dela. E ela é uma enfermeira, ela é chefe do setor de enfermagem do hospital que ela trabalha. Ela tem 40 anos, ela é da classe média alta, casada com o João há 20 anos. Ela é mãe de 2 filhos que estão na adolescência / pré-adolescência, que é o João e a Maria, super criativos os nomes, né? E que eles têm 13 e 15 anos. Eles estudam numa boa escola. A Joana tem boas relações sociais. Então, assim, ela tem amiga do trabalho, que vez ou outra sai, ou então a mãe dos coleguinhas da escola, a mãe dos filhos dos colegas. Então, também sai. Ela tem uma mãe que está doente, e ela é a que cuida, os irmãos dela não cuidam. Ela é católica, não praticante. E ela é aquela pessoa que está sempre prestativa e disposta para ajudar. Então, se alguém precisa de ajuda, ela vai lá e fala, não, pode deixar, conta comigo, o que você precisar eu estou ajudando. E por que eu quis pegar o caso da Joana? Porque muitas vezes a gente vai conhecer uma Joana se não nós próprios formos a Joana. Se a gente não for essa pessoa que sempre está disposta a ajudar, que é prestativa, que quer fazer o bem, que quer, enfim, se desdobra para ajudar a outra pessoa. Então, esse vai ser o caso da Joana. Só que aí tem que ter como que fala em filme? Tem que ter aquela coisa que contraria, né? Tem que ter um enredo, senão não tem por que estar aqui. E aí acontece uma coisa que a Joana fica perplexa e que ela não estava esperando. O marido dela pede separação. Então, o João, que ela estava casada com ele, ia fazer 20 anos de casamento, ele vai lá e pede para separar. Ele fala que não está dando certo, que o amor acabou, que ele não sente mais essa proximidade dela e fica muito chateado com isso. E a Joana, gente, ela fica incrédula, porque a vida dela, essa vida aqui é uma vida boa, não é? Ao que parece, é uma vida bacana. Então, como que um marido quer separar de uma mulher dessa? Olha que carinha boa dela. Foi o ChatGPT que criou também. Então, para isso, abrir um parênteses, eu queria contar 2 historinhas. E, de novo, a visão da psicologia. Essas 2 histórias são histórias infantis. Mas, na psicologia e a terapia como um todo, é um processo de aprendizagem. Então, qualquer forma que a gente tiver que facilite a nossa aprendizagem, vai melhorar. Então, eu gosto muito de usar metáforas, porque eu acho que isso facilita quando a gente vai aprender e transforma um conteúdo que, às vezes, é técnico, pesado, em alguma coisa mais leve, que, no final das contas, é isso que eu quero, que os meus pacientes aprendam uma nova forma de viver. Inclusive, um detalhe dessa palestra é que eu vi que nas outras, eu acho que eu fui muito técnica, porque como se eu quisesse mostrar o que é bacana da psicologia, só que eu acho que nessa eu quis ser mais simples. Então, pus muito pouca teoria e quero ter uma conversa bem mais tranquila sobre isso. Então, me sinalizem se tiver difícil ou qualquer coisa do tipo, que aí a gente vai traduzindo. Mas, enfim, então vou começar pela história da vaquinha. Eu já contei essa história da vaquinha no meu perfil do Instagram e deu muita repercussão boa. E essa história é a seguinte. Tinha um monge que estava caminhando com seu discípulo e ele estava peregrinando. E aí, de repente, eles passam na beira de um penhasco e eles veem um casebre e uma vaquinha do lado de fora desse casebre. E aí, eles estão precisando de água e aí o monge vai lá e fala, vamos lá pedir água? Aí eles batem na porta e quem vem abrir é um senhor. O senhor é muito simples, e ele fala, oi, que não sei o que, é claro, dou água. E aí o monge começa a conversar com eles e pergunta, e aí, como que é a sua vida, o que você faz? Aí o senhor vai lá e fala, eu moro aqui com a minha família, eu tenho uma vaquinha, eu tiro o leite dessa vaquinha, vou vender na cidade e com esse dinheiro eu tiro o sustento e o que eu preciso para minha família. E aí o monge entende, agradece a recepção,
e vai com seu discípulo. Quando ele está saindo, o monge olha para o discípulo e fala assim: empurra essa vaquinha do penhasco. E aí o discípulo fica: uai, tá doido? Como assim? Não, acho que o discípulo não ia ser mineiro, né? Ele não ia falar uai. Mas o discípulo olha e fala: mestre, mas esse é o sustento deles, como que você quer que eu derrube? E aí o mestre, né, ele só fala: pode derrubar, confia. E aí o discípulo, que não é bobo nem nada, ele vai lá e empurra a vaquinha. E eles seguem viagem. Aí depois de um tempo, eles estão na mesma situação. Só que aí, quando eles estão passando, não é mais um casebre. É uma casa enorme, é uma fazenda muito diferente da outra. Tem um tanto de vaquinha, não é uma só mais. E aí, da mesma forma, eles decidem bater e pedir água. E aí quem recebe é o mesmo senhor, com uma aparência totalmente diferente. E aí o senhor, o monge, né, fala: oi, eu lembro de você e tal, o que aconteceu? Eu vi que sua casa está diferente. Aí o senhor, o dono da casa, vai lá e fala assim: então, é que quando vocês estavam bem mais ou menos no mesmo período, minha vaquinha caiu do penhasco e morreu. E aí eu e minha família, a gente teve que se virar nos 30 para conseguir sustento. E aí a gente foi fazendo uma coisa, foi fazendo outra, foi dando certo, e quando vê, funcionou. E aí a gente foi crescendo e agora eu tenho uma fazenda com várias vaquinhas. E aí nessa hora o discípulo entende a lição e ele segue em viagem. Essa historinha, ela serve para contar que na nossa vida, de vez em quando, acontecem algumas coisas que, num primeiro olhar, parece ser algo muito horrível, muito caótico e péssimo. Só que se a gente for olhar a longo prazo, às vezes é esse empurrãozinho que a gente está precisando para mudar. No caso da Joana, a gente vai descobrir que essa separação dela foi a história da vaquinha. E na nossa vida, às vezes isso acontece com uma separação, uma demissão, uma doença, alguma coisa com alguém próximo a nós, alguma situação que dá uma remexida, que a gente precisa se mexer. E também tem uma outra historinha, que na verdade essa é desse livro aqui, ó, que ele significa dragão é algo que não existe, a tradução. É desse autor que se chama Jack Kent. E essa história do dragão, ela fala sobre um menino que chama Billy Bixby. E esse menino tá na casa dele, no quarto, quando de repente ele vê em cima da cama dele um dragãozinho muito bonitinho, muito pequenininho, muito fofinho. E aí o Billy vai lá e conta pra mãe, fala: mãe, tem um dragão aqui. O Billy é uma criança. E a mãe vai lá e fala: que besteira, dragão não existe. E aí nisso o dragão começa a crescer. E aí o dragão começa a ficar grande, começa a comer toda a comida do Billy. E aí ele começa a ocupar a casa inteira. Então a mãe dele começa a ter um problema para limpar a casa, que o dragão está ocupando a casa inteira. E aí agora a mãe tem que entrar e sair pela janela. E segue vida. Só que aí o dragão continua crescendo. Até que chega num ponto que ele fica igual nessa imagem aqui do livro. Só que aí ele fica tão grande que ele decide sair e leva a casa junto. Leva a casa embora. E aí, de repente, o pai chega onde era a casa e fica: meu Deus, cadê minha casa? Só tem um espaço vazio. E aí o carteiro, né, falou: eu vi que o dragão foi para lá. E aí nisso, o pai chega, tem que escalar o dragão para chegar na casa. E aí ele olha para aquilo tudo e fala: meu Deus, o que aconteceu? E aí a mãe continua falando: o dragão não existe. E aí nessa hora o Billy já tá de saco cheio, ele falou: não, tem um dragão aqui, mamãe. Tipo, ele fala bem chateado, tipo, olha o tamanho desse dragão, claro que ele existe. E de repente, o dragão começa a diminuir, ele volta para o lugar onde ela era a casa e começa a diminuir e volta do tamanho de um dragãozinho pequenininho, bonitinho e fofinho. E aí a mãe fica: meu Deus, por que ele cresceu tanto? O que aconteceu? Porque aí agora a mãe percebeu que dragão existe. E aí o Billy vai lá e responde: talvez ele só quisesse ser notado. E essa é uma metáfora que às vezes eu uso para falar da primeira palestra, que é sobre dor emocional. Tudo que se passa aqui dentro de nós, sejam emoções, sensações físicas, sentimentos, qualquer coisa que se passa dentro, está querendo trazer um sinal.
de alguma forma, porque as nossas emoções, a função delas, ao longo da nossa evolução enquanto seres humanos, é conseguir fazer com que a gente se comunique de maneira adaptativa e adequada com o ambiente. Então, é esperado, vocês estão olhando aqui para mim, é esperado que eu sinta uma ansiedade. E eu percebo que eu sinto essa ansiedade. E é bom que eu sinta, porque se eu não sentir, eu não tô nem aí, eu falo qualquer coisa e não. Então, as nossas emoções, elas têm uma função. E a partir do momento que elas cumpriram a sua função, tá tudo certo. O problema é que a gente não consegue perceber qual que é a função dessas emoções. E aí, elas começam a crescer igual o dragão. E enquanto a gente não para e não olha para elas, elas continuam crescendo, porque elas querem mostrar que tem alguma coisa que a gente precisa ver. Tanto que nessa primeira palestra da dor emocional, eu coloco 2 baús, e aí tem um que é um baú aberto e um que é um baú fechado. No baú aberto mostra raiva, tristeza, frustração, decepção, mágoa. No baú fechado, vê que tem uma relação com o casamento. Então, ou seja, todas essas emoções do baú aberto, elas direcionam para o casamento que está mal resolvido. Só que muitas vezes a gente não olha para isso que não está dando certo, porque ou a gente não tem capacidade, ou não sente que tem capacidade, ou não tem recurso interno para saber lidar com isso, ou não tem ferramenta. Então, a gente continua vivendo como se aquela emoção não tivesse ali. Só que chega numa hora, e isso é uma coisa que eu falo que é meio paradoxo, tá, gente? Mas é muito bom quando essa emoção paralisa a gente. Porque quando ela nos paralisa, significa que a gente vai ter que tomar uma atitude. E é o que a gente chama de precipitador. Aquela coisa que faz com que a gente... Deixa eu abrir o braço aqui. É aquela coisa que faz com que a gente decida procurar um novo caminho. No caso da terapia, precipitador da terapia é aquilo que fala, cara, eu preciso ir para terapia. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso olhar diferente. Mas aí, voltando para o caso da Joana, fechando esse parênteses, né, que o marido dela pediu separação. E aí, todos esses olhinhos representam as emoções da Joana. Primeiro ela ficou chocada, depois ela ficou triste e aí ela ficou com raiva. Porque assim, a gente ia fazer 20 anos de casado, como que ele separa de mim? E os nossos filhos, e as pessoas, o que elas vão pensar? E aí foi o marido que estragou tudo e acabou com toda a situação dela. Só que aí, a vida da Joana continua, né? E aí ela fala, beleza, tudo bem, tem que seguir a vida, eu sou chefe do meu setor, preciso fazer alguma coisa. E aí nisso, a Joana, ela para com um dos colegas, né? Porque ela trabalha no hospital, então ela para um dos médicos no hospital e fala, ó, tô muito nervosa, não tô conseguindo dormir, eu preciso de um remédio, preciso para continuar vivendo. Aí o médico vai lá e pergunta, e aí, me conta, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa que não tá dando certo? Aí ela fala, não, meu marido inventou essa coisa de pedir separação e tal, e fica chateado, né? Ela tá chateada. Só que um detalhe é que a Joana já tomava medicação. E aí o médico fala, beleza, eu vou aumentar a sua medicação, e aí ela já tomava clonazepam, que é o Rivotril, aquela coisa que muita gente usa para dormir. Então tá, eu vou aumentar a sua medicação com uma condição, você vai para terapia. Nessa hora, a Joana, que já estava brava, ela fica mais ainda. Porque, cara, minha vida estava ótima. É meu marido que decide separar e eu que tenho que ir para terapia? Isso é uma coisa que eu escuto com muita frequência. Porque assim, não, eu não tenho problema nenhum, quem precisa é ele, é o fulano que precisa de terapia, não eu. É o fulano que está errado, por que eu que tenho que ir para terapia? E aí a gente começa a perceber, bom que você que chegou. E aí, essa também, eu queria falar um pouco sobre a terceira palestra, que foi a última que eu não postei ainda, mas vou postar. Que o título dela é Por que a gente faz o que a gente faz? E a temática dessa palestra é falar que a compreensão que a gente tem da vida é tipo a premissa básica da terapia cognitivo-comportamental, que a nossa realidade, ela provém da forma como a gente a interpreta. Se porventura eu interpretasse que vocês não estão gostando do que eu estou falando, e se eu começo a pensar, nossa, mas vocês vão achar que eu estou falando besteira, ai, vocês não estão entendendo, eu vou começar a moar.
eu vou começar a me defender e eu vou começar a ficar mexida aqui dentro. Então, mas se eu começo a pensar, não, acho que vocês estão compreendendo, acho que tá bacana. Porque eu tenho reserva interna, eu me preparei para fazer isso, eu estudei para essa palestra. Eu montei o slide, eu escrevi, então acho que eu tenho. E aí agora eu descobri uma forma que eu acho que para mim funciona muito, é que eu começo a gravar áudio. Então, tipo, eu gravo 20 minutos de áudio fazendo a palestra antes, porque aí eu vou vendo o que faz sentido. Então, assim, eu me preparei. E a forma como eu estou interpretando a realidade está me permitindo viver dessa forma. Então, a Joana, ela tinha essa interpretação que a vida dela era perfeita. E aí eu queria abrir um parêntese. Vocês repararam que tem um óculos de coraçãozinho aqui? Esse óculos de coraçãozinho não é à toa. Sabe quando você está apaixonado e você começa a olhar para a pessoa com óculos colorido? E talvez fosse essa visão que a Joana tivesse da vida dela. Mas, de novo, a nossa realidade, ela provém da forma como a gente interpreta. Não necessariamente é condizente com a realidade que as outras pessoas percebem. Então, esse óculos de coraçãozinho aqui, ele mostra a visão muito colorida e fantasiada que a Joana tinha. E eu também falei para vocês que a proposta da terapia é ter uma visão mais rica e mais... A gente fala conhecer mais as variáveis, mas eu não quero complicar. Então, é conhecer mais aquilo que nos afeta. Porque muitas vezes a gente não se dá conta. Grande parte do que eu faço com os meus pacientes é conseguir linkar um evento com uma emoção. Porque às vezes a gente não para e não percebe isso. Tipo a Joana. A Joana chegou na terapia e ela chegou assim, com muita raiva, com muita mágoa do marido dela, com muita tristeza e com medo do que ia ser daqui pra frente, porque tinha 20 anos que ela estava casada. E aí, a primeira sessão, gente, o paciente chega e coloca tudo para fora, porque parece que ele percebeu que é aquele local que ele pode ser honesto. E aí, solta tudo. E isso começa a ter algumas pistas. E aí agora a gente mudou para esse óculos. E esse óculos é como se fosse o meu. Eu não uso óculos, mas é como se fosse o óculos do terapeuta, para representar isso. Toda vez que tiver esse óculos, é o óculos da terapia. Uma coisa que a gente percebe na primeira sessão é que a Joana ela tem emoções muito intensas. A Joana, ela chega e ela tá com muita raiva, muito medo, e muita mágoa, e muito ressentida. E a primeira pista que ela traz pra gente é que... Porque, tipo assim, deixa eu usar um exemplo. Depois eu volto nisso. Se eu tenho um pote, e essa é uma metáfora que eu uso, um paciente meu que criou, adorei essa metáfora. Se eu tenho um pote, e eu não tenho o costume de esvaziá-lo, e toda hora eu encho, chega uma hora que ele vai explodir. As nossas emoções, elas podem representar isso. É como se a gente fosse um pote. Se a gente não souber liberar espaço nesse pote, vai entrando, porque a toda hora a gente está na vida, tem coisas acontecendo. Então, se eu não acho formas de descarregar esse pote, ele fica cheio e ele explode. A Joana, ela chega na terapia assim, com esse pote muito cheio. E quando a pessoa está com um pote muito cheio, significa que ela não tem esvaziado. É como se fosse a caixa d'água e tem aquele ladrão. Só que no caso aqui é as nossas emoções, né? Se não tiver um ladrão de caixa d'água, todo mundo sabe o que é ladrão de caixa d'água? Porque eu não sabia, eu descobri recentemente. Sempre morei em prédio, então... É aquela coisinha que fica embaixo da... É como se fosse aquele tubinho, né? Aquela... É em cima? Ah, é? Ixi, Maria, então não sei o que é não. Não, então deixa eu explicar o que eu tô falando. É aquela coisa que fica embaixo da caixa d'água que tira... que acaba saindo. Gente, eu realmente achei que era embaixo. Ele sai pra casa, né? Não, mas é que tira mesmo, é porque tá roubando. Enfim, percebi que eu tenho que aprender o que é ladrão de caixa d'água. Não sei ainda. Depois vou ter que perguntar. Então, assim, se não tiver aquela coisa que tira a água, a caixa d'água vai vazar. E aí eu acho que dá ruim, né? Pro meu leigo conhecimento de engenharia, eu acho que não daria muito certo. Então, as nossas emoções são mais ou menos assim.
Se a gente não tiver alguma coisa que nos libera e que faz com que a gente consiga, de alguma forma, colocar para fora essas emoções, elas vão se acumulando dentro da gente. E aí vai sair de alguma forma. Não sei como, mas vai sair. E aí a gente percebe que a Joana, ela chega muito no automático. E quando ela vai para a terapia, é a primeira vez que ela para pensar sobre o que ela está sentindo, sobre o que está acontecendo na vida dela. E ela sai do automático. Só que aí, outra pista que essa primeira conversa com a Joana traz pra gente é que ela tá no automático. Se ela tá no automático, significa que é tipo... Não, eu não sei como funciona um carro automático, então não vou me arriscar nessa área. Mas assim, quando a gente dirige, e você já sabe um caminho de cor, né, que é o caminho que você descobriu. Por exemplo, para vir para cá da minha casa, eu gasto 4 minutos. E esse caminho não tem sinal e ele é muito reto. Então, eu sempre venho por aqui. E às vezes, quando eu tô voltando para casa, e aí eu volto pelo mesmo caminho. Quando eu tô voltando, quando vê, eu já cheguei. Porque eu tô no automático. Eu já sei mais ou menos como funciona. E, na verdade, é só durante o período que eu tô dirigindo. E aí, vez ou outra, eu mudo de caminho só para sair desse automático. Aí eu pego sinal ou eu pego trânsito. Aí eu fico chateada e volto pro caminho de sempre. Mas, enfim, quando a gente está nesse caminho, que já está automático, a gente não pensa sobre o que a gente está fazendo, a gente só vai. E o problema disso é que às vezes a gente vive nossa vida assim. A gente não pensa sobre o que está acontecendo, a gente só vai fazendo. Então acorda, trabalha, faz isso, faz aquilo, faz almoço, arruma a casa e já foi. E aí quando vê, tá na hora de dormir de novo. Então não é aquela coisa que a gente consegue perceber muito bem o que está acontecendo à nossa volta. Por um lado, isso é bom, tipo nessa questão de dirigir, porque isso me economiza energia. Então, quando eu estou dirigindo, eu vou para outro planeta e começo a pensar em muitas coisas. Mas, por outro lado, se a gente vive dessa forma, a gente perde a sensibilidade ao que está acontecendo à nossa volta. E aí eu queria usar um exemplo para vocês da minha avó. Minha avó, essa por parte de pai, é essas senhoras que cozinham desde sempre. E a gente brinca que a mão dela, ela já tem uma luva na mão dela. Então, às vezes, ela pega uma panela quente e ela entrega pra gente como se tivesse nada demais. A gente vai pegar, sente a mão queimando e fala, vó, o que é isso? Ela, não, mas não tá... O que tem? Tipo, ainda fica zoando a gente, sabe? Falando que a gente que é fresca. Só que, realmente, a mão dela já tá calejada. Isso é a mesma coisa quando a gente tá no automático. Pra minha avó, se ela pegar uma coisa mais quente ou menos quente, não vai fazer diferença. Se a gente está vivendo nesse automático, se acontece alguma mudança no ambiente, a gente não percebe. O que seria uma mudança no ambiente? Cara, eu já sei, no caso da Joana, e aí eu vou pular para a rotina dela. A Joana trabalha de 7 às 19, eu descobri que os enfermeiros trabalham num plantão de 12 por 36, então trabalha 12 horas, folga um dia, trabalha no outro. A Joana cuida da casa, cuida da mãe no fim de semana, resolve as coisas do trabalho e ela troca de plantão quando alguém pede. Então, às vezes, ela dorme, bastante vezes, ela dorme fora de casa. Se uma mulher dessa parar para ver o que está acontecendo, não vai. Ela tem coisa para resolver, ela tem prazo para entregar, ela tem paciente para olhar. Então, ela só vai. Então, se um dia ela acordar mais cansada que o normal, é muito pequena a chance dela perceber. Por quê? Ela já está no automático, ela tem que fazer e tem que acontecer. Isso significa que se acontecer uma mudança, se o marido dela tiver de um jeito, também tem chance dela não perceber. Porque ela está nesse automático, porque ela tem que fazer e tem que acontecer. O problema disso é que, assim, quando a gente está no automático, por um lado é bom, porque a gente economiza energia, mas por outro é ruim, que a gente fica muito no superficial. Então, no caso da Joana, eu falei para você, se um dia o marido dela estiver chateado porque ela dormiu fora, é muito pouca chance dela se dar conta. Tipo aquela coisa que homem não repara se corta o cabelo. Gente, meu irmão, eu acho que se eu chegar loira para ele, ele vai... Eu sou morena. Se eu chegar com o cabelo loiro, ele vai olhar para mim e vai falar, você fez a sobrancelha? Sabe? Tipo, na cara de pau, assim. Ele não percebe. Mas agora ele casou e com a esposa ele percebe. Então, tá tudo certo. E isso significa que quando a gente está no automático, a gente vive essa vida superficial.
a gente não se dá conta das nuances que acontecem no ambiente. Ou seja, se porventura o trabalho da Joana começar a ficar mais apertado, gente, ela também não vai se dar conta, porque ela tem que fazer e tem que acontecer. E aqui eu quero que vocês entendam que isso não é o problema. O problema, porque assim, todo mundo trabalha, todo mundo tem obrigação, todo mundo tem problema. O problema é quando a gente não reflete sobre isso que está acontecendo e só vai. Então, se os filhos da Joana começam a crescer e mudar de fase, ela também não percebe, porque ela está ocupada fazendo, trabalhando e acontecendo. E o problema dessa vida superficial é que as coisas parecem que acontecem de repente. Então, por exemplo, se a Joana machuca o pé, aí ela começa a sentir dor no pé. Aí a dor começa a aumentar. Só que ela não pode parar, então ela continua. Quando vê, ela tá com uma lesão enorme no pé, e aí ela só vai se dar conta quando estiver muito grande. E aí isso é problemático. Porque no automático, a gente só percebe as coisas que estão acontecendo quando tem um baque muito grande. Por exemplo, a separação da Joana. Um outro problema é que a gente começa a ficar rígido no automático, porque, tipo assim, essa rua que eu faço para ir para minha casa, eu sempre faço a mesma porque não tem sinal e não tem trânsito. Como eu estou percebendo, foi uma escolha consciente, eu posso decidir mudar de rua. Só que se eu estou tentando ganhar tempo e velocidade de fazer e acontecer, então eu sempre vou pelo mesmo jeito, porque eu quero economizar energia. Fica claro essa associação? Tipo, vocês estão concordando só para... Não vou ser eu que não vou concordar, realmente está ficando claro. Então, assim, a Joana sempre faz as coisas de uma determinada forma e do mesmo jeito. E o problema disso é que toda hora a gente está escolhendo, só que não necessariamente a gente sabe que a gente está escolhendo. Por exemplo, todo mundo que está aqui fez uma escolha. Todo mundo decidiu deliberadamente sair da sua casa e vir para cá. Só que, às vezes, a gente está tão no automático que a vida vai acontecendo e a gente não se dá conta. A gente se dá conta quando está ruim. E aí eu queria usar um exemplo, uma paciente que me autorizou a usar esse exemplo, inclusive. Os dois pacientes me autorizaram a usar esse exemplo. E estratégia de coping é a forma que a gente lida com estressores. Então, se tem alguma coisa que eu considero um estressor na minha vida, eu vou pegar essa estratégia de coping, né? Essa forma chama estratégia de enfrentamento. Como que eu vou lidar diante disso? As mais comuns são luta, fuga ou freezing. Essa paciente, ela tinha uma estratégia de coping, quando ela chegou para mim, que todas as vezes que tinha algum pensamento, alguma possibilidade de alguma coisa não dar certo, ela deitava. E ficava deitada. E continuava. E o meu papel com ela foi mostrar que existiam outras formas. E aí eu brinquei com ela que tem aquela coisa, né, que para quem tá nesse processo de abstinência da bebida, aí evite o primeiro gole, aí eu brinquei com ela, você vai evitar o primeiro cochilo à tarde. Porque aí a gente foi achando outras estratégias. Quando ela deliberadamente escolhia colocar essas outras formas de funcionamento, ao invés de deitar, ela estava fazendo uma escolha. Só que para ela fazer essa escolha, ela precisava saber que ela tinha uma escolha. E o problema é que às vezes a gente não sabe que tem essa escolha. Tipo a pessoa que ela é explosiva. Quando vê, a raiva veio, ela já explodiu, já sapateou, já dançou, já... Como que é aquela expressão? Deitou? Já fez tudo que podia fazer e aí depois fala, nossa, o que eu fiz? A pessoa não sabe que ela tem uma escolha de como lidar diante da raiva. É como se ela virasse a raiva. Como se a raiva tomasse conta de uma forma que ela perde a opção de escolha. A terapia é para mostrar que tem outras formas. Então hoje, essa paciente não deita mais. E eu fico muito feliz com isso. Porque ela descobriu que existem outras formas. Outras formas de lidar com a vida que não deitar. Só que aí um ponto que eu quero chamar a atenção é que eu tenho um outro paciente, que é o paciente P, que num episódio maníaco, e episódio maníaco é os dois polos do nosso humor, que é a depressão e a mania. Mania é quando tá muito, o ego tá inflado, tudo eu posso e eu não tenho limites. O céu,
O céu não é o limite, só vai. Não pensa nas consequências. E esse paciente, ele estava num episódio maníaco, aí ele teve um surto, ele saiu de casa, deixou 3 filhas e casou com a amante. Estava num episódio maníaco. Realmente aconteceu. É a história. Gente, tem o fator da doença. Mas falar para essas filhas adolescentes que ele estava num episódio maníaco vai tirar toda a dor que isso causou? Isso atenua, mas não tira as marcas. Então, todo momento que a gente está escolhendo, a gente está causando algum efeito de alguma forma no nosso ambiente. Só que a gente não percebe isso. E o ponto, e aí, gente, por favor, não olhe para isso com culpa, tipo, ai meu Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estou prejudicando todo mundo. Não é isso. A intenção não é essa. A intenção é olhar para mostrar que as nossas escolhas, mesmo quando a gente não sabe, elas têm consequências. Elas afetam de alguma maneira o nosso ambiente, da mesma forma que o nosso ambiente nos afeta. E aí, assim, por que eu tô falando isso? Porque a Joana, ela não percebe que as atitudes dela no automático afetam. Então, por exemplo, uma mulher que trabalha esse tanto, que cuida da casa, que cuida do marido, que cuida dos filhos. Gente, o mínimo que essa mulher vai estar é estressada, porque não tem tempo de descansar, não dorme direito. Quando tem tempo de descansar, vai cuidar da mãe. E como eu falei para vocês, né? Quando a gente não percebe, quando a gente está no automático, a gente não consegue ver a nossa parte. Porque a gente está no automático, então é esperado que eu não consiga ver. E aí a gente começa a cair num erro e falar que o problema é um outro. E aí eu queria contar para vocês que teve uma época que eu atendi casais. Ainda estou me decidindo se eu vou, enfim. Mas uma coisa que eu aprendi atendendo casais é que se o cara, ou vamos colocar num casal um homem e uma mulher, que foi o caso que eu atendi. Se o cara chega falando pra você, porque minha esposa é o problema, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, é meio que senso comum dos terapeutas que a gente vai olhar para o que esse cara pode fazer. Porque senão a gente fica muito limitado, porque se o problema foi a esposa, ou a gente mata ou separa. Gente, por favor, ironia, não levem pro coração, senão depois você falando, a terapeuta falou que tem que matar a esposa. Não, não é isso, é brincadeirinha. Mas a questão é, se o problema for o outro, o que eu vou fazer? Tem que ser a gente tem que lidar de alguma maneira. Então, vocês viram como a Joana chegou falando? É o meu marido que precisa de terapia. Como assim sou eu? O problema é ele que separou de mim. E aí, uma coisa que eu queria contar para vocês é que assim, vocês acham que a Joana tem tempo para fazer atividade física aqui? Tem energia? Porque eu não teria com uma rotina dessa. E aí eu queria abrir um parênteses para quem não faz atividade física. E atividade física não é só academia, mas é se movimentar. Para quem não faz isso, nosso cérebro, desse estudo aqui, só para contextualizar que eu acho essa informação legal. Nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, é muita coisa. Só que tem um detalhe. O nosso córtex, que é essa parte, aspas, mais evoluída, digamos assim, ela ocupa 82% da massa do nosso cérebro. Porém, só tem 19% da quantidade de neurônios. Por outro lado, o nosso cerebelo, que é essa parte aqui de trás, que dentre tantas outras funções é responsável pelo nosso movimento, então a nossa propriocepção. Por exemplo, eu estou andando aqui, vocês viram que eu não bati aqui? Porque eu tenho noção do meu corpo. Se essa parte minha não está tão bem desenvolvida, é tipo adolescente, quando está no período de estirão, começa a ficar meio desengonçado, porque tem que, aspas, atualizar o novo tamanho, vamos colocar assim. Então, o nosso cerebelo, ele ocupa 10,3% da massa do nosso cérebro. Porém, ele tem 80,2% da quantidade de neurônio. E os outros 10 e pouquinho tá em outras regiões. Mas então, assim, somos animais, e aí a gente é animal. Somos animais feitos para se movimentar. A gente precisa de movimento. Tanto que uma das coisas que acontece na depressão é que a pessoa vai se fechando, vai se encasulando.
chega num ponto que ela fica só deitada. Eu tive uma paciente que ela ficou 10 anos deitada. Você tem noção do que é isso? É muito tempo. Sem conseguir se mexer e se mover, e, enfim. E uma outra coisa também é que assim, para os estressados aí, chegar, estou muito estressado hoje. Queria falar para vocês que a rotina da Joana, ela por si só é uma rotina que ela não tem tempo para ela. Então é esperado que ela fique estressada. E aí uma das coisas é que o humor dela fica muito irritado, porque assim, não dorme, não tem tempo para comer direito, não tem tempo para fazer as coisas, é esperado que ela fique irritada. E como ela está no automático, ela não percebe que ela está irritada. Ela não consegue se dar conta disso. Ela tem esse aspecto cansada. Anedonia significa falta de prazer. Quando a pessoa vai perdendo prazer nas coisas, na vida, do tipo, eu gostava de fazer isso, mas hoje tanto faz. Eu gostava de jogar futebol, mas hoje eu não gosto tanto mais. E a Joana tem essa percepção de que está sempre estressada. A curto prazo, o estresse, né, e o aumento de cortisol, ele serve para aumentar nosso alerta. Querendo ou não, quando eu tô aqui, eu tô com uma dose a mais de cortisol porque eu tô me expondo. Só que assim, a longo prazo, o estresse muito acima, então o excesso de cortisol começa a ser problemático. Por quê? Se eu tô sempre estressada, se meu cortisol sempre tá alto, eu não vou saber muito bem como lidar com as coisas, porque tem um outro ponto. Aumento do cortisol aumenta a retenção de memória. E isso significa que a gente aprende a viver estressado. E aí ferrou. Porque se eu aprendi a viver estressado, significa que se acontecer alguma coisa, o meu ímpeto vai ser lidar com o estresse já. Eu fico, nossa, mas que coisa, que não sei o quê. A gente aprendeu a viver estressado. Aí começa a ter a diminuição da motivação, aí eu começo a perder o prazer, porque, cara, toda hora eu tô estressada, eu não sei lidar com as minhas emoções, e modifica o ciclo circadiano, que é o que está acontecendo com a Joana. A Joana não está conseguindo dormir mais. Mas o estresse não é o vilão da história. Esse gráfico eu até já coloquei em alguma das palestras, que é de um cara que chama Sapolsky, e aí ele falou que aqui, esse vermelho, é a quantidade de estresse ideal. Se a gente ficar muito pouco estressado, ele estudou macacos, é aquele macaco que fica paradão, que não vai buscar se reproduzir, que não vai buscar alimento, vai ficar meio jogadão lá. Mas também, se ele ficar muito estressado, aí é problemático. Então, a gente precisa de uma certa cota de estresse. Enfim, e aí na terapia, uma das coisas que eu mais faço é perguntar por quê. É questionar. Tipo, Joana, por que você está tão corrida? Por que você tem que fazer isso tudo? Por que você tem que limpar a sua casa sozinha? Por que você tem que cuidar dos seus filhos sozinho? Por que você tem que trocar plantão? Por que você tem que trabalhar tanto? E aí a Joana vai lá e responde o que eu já escutei muito. E eu continuo escutando, porque ninguém me ajuda. Se eu não fizer, ninguém faz. Vocês já falaram isso em algum momento? Se eu não fizer, ninguém faz, então eu tenho que fazer. O que a Joana não percebe é que ela começou a desenvolver e cultivar um padrão de controle. Ou seja, se eu não fizer, ninguém faz do meu jeito. Tem que ser da forma que eu acho que é correta. E, gente, a Joana não faz isso de propósito, tá? Ela não percebe que ela está fazendo essa escolha, mas é uma escolha. E aí a gente usa para falar disso, a gente usa um termo que se chama análise funcional, que significa começar a perceber a função do comportamento, ou seja, qual que é o motivo real. E não necessariamente é uma coisa consciente, tá, gente? Às vezes a gente não se dá conta que está fazendo isso. Então, a Joana faz isso porque se ela não fizer, ninguém faz. E quando ela começou esse padrão de controle, hoje, então a gente começa a ver uma outra coisa. Porque para a Joana, ela tem que fazer isso tudo, porque senão ninguém faz, e aí ela fica exaurida, exausta, irritada e por aí vai. Só que, aí a gente vai lá e pergunta, mas Joana, me fala uma coisa, sempre foi desse jeito? Você sempre fez isso tudo? Aí a Joana vai lá e conta pra gente, não, foi quando meus filhos nasceram. Aí meu marido começou a trabalhar, e aí eu tive que cuidar dos meus filhos, e aí meu marido não cuidava tão bem quanto eu, aí eu comecei a pegar, e meu marido começou a falar
que eu não dava espaço para ele ser pai, mas ele também não fazia as coisas direito. Ou seja, começou um ciclo caótico. E se fosse para ficar alguma coisa dessa palestra, gente, inclusive, a terapia é um espelho, tá? Essa é a verdadeira Joana. Essa é a Joana de fato. Tá com cara de acabada, não tá? Eu também ficaria com uma rotina dessa. Fazendo tudo para todo mundo e me preocupando com o que o outro vai querer e não vai. E quantas vezes nós não somos a Joana nesse sentido? Porque eu começo a olhar para fora e começo a me preocupar com fora. E o que significa olhar para fora? Quando eu não sei falar não. Então, tipo, eu já tô atolada, chega alguém e me pede, Ana, você pode fazer isso para mim? Eu falo, posso, claro, imagina. Eu não sei falar não, não posso. Quando eu quero ser vista como uma boazinha, como uma pessoa que ajuda, como uma pessoa que faz para os outros, quando eu sou quem faz tudo para todo mundo. Quando lá no fundo eu sinto que as pessoas só vão gostar de mim se eu fizer alguma coisa para elas. E aí o problema é que a gente não vê essa parte do ciclo. Porque assim, quanto mais ela está fazendo as coisas para os outros, e aí, por exemplo, trocar plantão, cuidar da casa desse jeito, cuidar dos filhos, cuidar do marido, menos sobra tempo para ela olhar para ela. E aí já entrou num bolo, porque assim, vocês lembram como era a Joana? Olha que carinha boa. Ela tá no automático, vocês lembram? Então essa é a visão que ela tem dela. A terapia, gente, não é para ser aquela coisa ruim, mas a terapia é para mostrar a realidade. É para mostrar o que está acontecendo. É para mostrar quais são os resultados das nossas ações, não das ações dos outros. Então, se fosse para ficar alguma coisa, quanto a Joana foi se degradando e se deixando de lado e se perdendo, quando ela tinha essa coisa de querer agradar, de pagar esse preço por ser a boazinha, por ser a pessoa que faz tudo para todo mundo, por ser aquela agradadora. Porque aí ela não olha para a vida dela e a vida dela já está bagunçada. E aí quanto mais ela faz isso, menos ela olha para a vida dela e mais a vida dela vai ficando de lado. Tem uma casa na rua da minha casa que é uma casa muito cheia de plantas, sabe? É um jardim muito bonito. Só que aí a pessoa que mora lá mudou. E aí tá com uma placa de vende-se. E aí esse jardim, que era super organizado, super bonitinho, tá ficando todo bagunçado. E a gente é mais ou menos assim. Se a gente não se cuida, a gente vai se deixando de lado. As coisas vão dando ruim, a gente vai se perdendo. E no caso da Joana, mais ela vai adoecendo. E aí assim, o que aconteceu? Na terapia a gente olha. A Joana estava no automático, então ela não percebeu o que aconteceu. Então o marido começou a não procurar mais, porque toda hora ela estava cansada, toda hora ela estava estressada. Ela não consegue lembrar a última vez que ela fez a unha ou que foi no salão. E aí, gente, só abrindo um parênteses, que era uma coisa que a Joana gostava, tá? E aqui eu tô usando para representar o autocuidado, que pode ser feita de muitas outras formas. A Joana começou a ter dificuldade para dormir. Ela começou a não ter tempo para comer direito, e aí depois de um dia estressado, ela falava, mas eu mereço, né? O que tem eu comer isso? A Joana começou a não ter tempo para ficar com os filhos e nem paciência. Porque a cabeça dela estava tão agitada com tudo que ela estava fazendo para os outros, que quando ela sentava para ficar com os filhos, ela não conseguia. Aí ela ia lá e saía. A cabeça dela e o humor começou a ficar cada vez mais irritado. Sabe aquela mulher, tipo, ai, mas por que você deixou essa toalha em cima da cama? Tipo, isso virou um crime. Quando coisinhas começam a virar coisas muito grandes, e a cabeça da Joana não desligava. E aí uma vez uma paciente me falou que a cabeça dela, e eu achei maravilhoso esse exemplo, era como se fosse várias televisões passando ao mesmo tempo que ela não conseguia desligar. E, gente, tudo isso foi acontecendo enquanto ela foi se deixando de lado em prol dos outros. E aí culminou na separação. Então, uma coisa que eu queria mostrar é que a separação não foi tão do nada assim. Percebam como foi um processo construído?
Mas como a Joana estava no automático, ela não percebeu nada disso. E parece que do nada o marido resolveu separar. E aí na terapia a gente olha, né? E aí a gente vai fazer uma análise meio que das áreas da vida da Joana. Então no físico, ela tá toda dolorida, tá irritada porque ela não dorme. O humor dela tá super irritado, ela sente muita culpa ao longo do dia, ao longo das coisas. E a Joana, se alguém pergunta para ela como que você tá, ela fala: "Ah, tô ótima, e você? Me conta da sua família, me conta da sua vida, me conta daquilo". Porque eu não consigo, a Joana não consegue olhar para ela. Ela só pode olhar para o outro. Então ela foge quando alguém pergunta dela. Cognitivos, pensamentos, tudo vai dar errado, nada vai funcionar, meu Deus, o mundo é muito caótico, que coisa mais difícil, ó céus, ó vida. Afetiva sexual com o marido, tá super desconectado. Familiar, cara, ela não tem tempo para a família. Ela tem que dar um jeito de fazer tudo. E como eu falei para vocês que a Joana é católica não praticante, a parte espiritual dela é que Deus me abandonou. Nossa, mas Deus não gosta mais de mim, né? Olha para você ver como que tá minha vida. Então, gente, tem muita coisa para trabalhar na terapia. Mas a gente começaria colocando que a Joana é responsável pelo que acontece na vida dela. E se ela foi responsável por construir essa vida caótica, esse papel de reconstruir precisa ser dela. E não é sozinha. Ela pode fazer isso com as pessoas, mas tem que começar a ter alguma coisa. A gente tem que enfraquecer esse padrão de querer cuidar de todo mundo, de resolver tudo, de fazer tudo para todo mundo. A gente tem que aumentar o contato da Joana com o presente. Então, ela tem que começar a perceber o que está acontecendo, se ela está com raiva, se ela está brava, se ela não está. A gente tem que fortalecer a autoestima, porque para eu conseguir falar não, eu preciso me bancar. Eu preciso achar que eu sou forte o suficiente para conseguir falar esse não. E a gente começa a fazer uma coisa que é treino de assertividade, que é basicamente isso. Então, gente, deixando claro, não é para trazer culpa. Não é para sair daqui com aquele pensamento: ai meu Deus, eu sou uma péssima pessoa, faço tudo errado. Não. Mas é para falar que para a gente saber que tem que arrumar a casa, eu preciso ver que está bagunçada. Se eu não enxergo que está bagunçado, eu não arrumo. Fica tudo caótico. A gente também tem que ajudar a Joana a perceber como que ela se perdeu nesse processo. Onde foi que ela se bagunçou? Onde que ela pegou a via errada? Tipo assim, ela queria ir para São Paulo, mas ela chegou em Belo Horizonte. Opa, onde que ela errou a rota? Para não cair de novo. E aí, trazendo essa visão de psicóloga, eu espero que tenha mostrado que é diferente do senso comum, é que é uma visão mais profunda, sabe? Tem mais conhecimentos de variáveis que a gente, quando está no problema, não vê. E que, se eu tenho uma visão diferente, consequentemente, o meu resultado vai ser diferente. E aí, para fechar, eu estava estudando e aí eu achei essa frase que eu achei muito bacana. Que eu não conhecia essa pessoa, parece que é uma ensaísta americana, mas não aprofundei muito. E ela coloca essa frase assim: não é fácil encontrar a felicidade em nós mesmos, mas é impossível achar em outro lugar. Então, às vezes, a gente fica nessa loucura de querer fazer para agradar o outro, porque acha que é assim que vai funcionar. Cara, não é. Fique bem com você, porque aí, se você ficar bem com você, tá tudo certo o outro. Uma coisa muito interessante que acontece na terapia é que o paciente começa, e aí ele começa a perceber, começa a melhorar. Gente, mas o marido, o pai, a mãe, o filho, tudo melhora? Olha que coisa interessante. Todo mundo fica mais legal. Mas não é fora, é dentro. Bom, espero que eu tenha respondido. Acho que hoje eu falei demais, para falar bem a verdade. Vou deixar esse espaço para alguma dúvida. Aqui é o canal do YouTube, que aí eu posto essas palestras.